pelo Amicus Curiae, Associação Nacional Pró Vida e Pró Família, será o doutor Paulo Fernando Melo da Costa. Falará por 6 minutos. Senhor presidente, senhor relator ministro Mar Mendes, senhoras e senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público, colegas advogados, senhores e senhoras, em especial o estudante de Direito e o estudante de Medicina, já que o assunto também está relacionado à saúde. A Associação Nacional Pró Vida e Pró Família, entidade católica, vem tornar pública a preocupação na tese que sustenta a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei, sob o argumento que portar toda e qualquer droga diz respeito à intimidade e à vida privada, portanto, sem repercussão na coletividade. A prevalecer essa tese, seria liberado no Brasil o porte de toda e qualquer droga, maconha, crack, heroína, ópio, sem distinções, trazendo consequências drásticas na família, na juventude e no conjunto da sociedade, agravando substancialmente o quadro de violência e criminalidade no nosso país. Vale perguntar, a descriminalização das drogas beneficia quem? Aos jovens? À família? Aos 33 partidos políticos? Talvez alguns sim. Às igrejas? Aos clubes? Às clínicas médicas? Às comunidades terapêuticas? Não. Apenas ao narcotráfico, ao crime organizado, às falsas ONGs da paz e os interesses econômicos internacionais capitaneados pelo mega investidor George Soros, o grande incentivador e patrocinador da causa da legalização das drogas no Brasil e no mundo. Por quê? Quanto maior o porte, mais usuários, maior o consumo e aumenta o lucro. Defendemos a constitucionalidade do artigo 28 por entendermos que o porte de drogas não gera consequência apenas no vida do usuário. Eu digo isso porque, sendo atualmente diretor adjunto da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, entidade do governo DF que tem como escopo a educação, ressocialização dos sentenciados do DF. Inclusive, temos conveniados que trabalham aqui no Supremo. E os nossos reeducandos aqui no Supremo não tem nenhum condenado porque era usuário. Muitos, inclusive, foram condenados por tráfico e trabalham aqui no Supremo. Por quê? Porque desde a edição da lei de 2006, nenhum adicto foi condenado, pois não se impõe desde então a pena de prisão ao usuário, mas apenas advertência, prestação de serviço à comunidade ou comparecimento a programas ou curso educativo. Na prática, presenciamos no sistema prisional a atuação do tráfico, que muitas vezes acharcam aquelas mães de sentenciados, porque são usuários dentro do sistema. A propósito, no caso em tela concreto, o senhor Francisco, defendido aqui pela Defensoria, estava no sistema prisional, sob a tutela do Estado. Então, teoricamente, a droga não deveria ter chegado a ele. E sustentamos ainda, baseado na experiência histórica, que não existe exemplo no mundo de que liberando o porte de drogas melhora a vida das pessoas. E ainda mais, em Portugal, Uruguai, Holanda, foram sempre por consulta popular ou pela via legislativa, nunca pelo Poder Judiciário. Tramita no Senado o PLC 37, de autoria do deputado Osmar Terra, aqui presente. Portanto, a matéria é de competência do Poder Legislativo. Para apreciar o assunto e ao juiz da primeira instância, aferir em cada caso concreto para dirimir se o réu é traficante ou usuário, observando, inclusive, a quantidade de droga apreendida. A questão de drogas é, ante tudo, um caso de saúde pública, porque, na prática, quem cuida dos adictos são as comunidades terapêuticas, católicas, protestantes, as clínicas médicas, psicológicas, como, por exemplo, a Fazenda Católica Fazenda Bom Jesus. Pouco se faz a respeito do assunto. Nos causou espécie, inclusive, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defenda a tese da legalização, já que teve 8 anos de governo e a oportunidade de combater o uso de drogas e não fez. E o atual governo, contraditoriamente, que estimula e apoia o desarmamento dos cidadãos de bem e, em nome da paz, ao mesmo tempo, apregoa via Senad, via Ministério da Saúde, via Ministério da Justiça, a descriminalização das drogas. Eu indagaria os senhores ministros, vossas excelências pegariam um avião para o Rio de Janeiro, em que o piloto estivesse com maconha no bolso? Vossas excelências consultoria com um dentista que portasse LSD no jaleco? Vossas excelências deixaria seus netos com a babá que portasse 2 pedras de crack? Vossas excelências nomeariam aqui um assessor de gabinete que durante o expediente portasse cocaína no birô de trabalho? Não nos parece razoável. Por derradeiro, apelamos ao princípio da cautela, vossas excelências, e ao conhecimento, à responsabilidade social dos senhores ministros.
Por quê? O Supremo pode muito, mas não pode tudo. Vossas Excelências não podem transformar o nosso país numa grande Cracolândia. Ou seja, transformar uma geração de incautos, de zumbis, de briófitas, de selenterados, de equinodermos, de lulas, de moluscos, em estudantes entorpecidos com baixo rendimento escolar, em servidores públicos viciados que não produzem, em trabalhadores na indústria e no comércio que dão prejuízo. Ou seja, não queremos um país de narcóticos não anônimos. Portanto, a Associação Nacional Pró-Vida, Pró-Família defende, pugna pela constitucionalidade do artigo 28, em nome da saúde, da segurança, da vida e pela família do Brasil. Pelo bem do Brasil, muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.